Curso Livre de Humanidades. Módulo 1. Filosofia. A filosofia no século XXI. A pós-modernidade. Com Sérgio Paulo Rouanet. Eu gostaria de então dizer, mais ou menos tentando corresponder ao que está na sinopse e ao que o título dá a impressão, falar um pouco sobre a filosofia moderna. E eu acho que aí seria importante, sim, começar definindo o que a gente entende por modernidade. Há várias maneiras possíveis de definir a modernidade. Eu vou reduzir apenas duas. Existe a maneira mais simples, que é uma maneira cronológica. Modernidade é aquilo que é moderno, modernidade é aquilo que aconteceu há pouco tempo, ou aquilo do qual somos contemporâneos. Então, nesse caso, nós diríamos que a modernidade, digamos, teria começado, digamos, no século XVII, com o advento do capitalismo mercantil e o alvorecer da visão científica do mundo. E a modernidade filosófica seria tudo aquilo que começou, digamos, com Descartes, com Bacon e chegou, passando pelo século XVIII, chegou até o período contemporâneo. Uma segunda maneira é uma maneira mais sociológica do que histórica, do que cronológica, seria uma definição de modernidade a partir de Max Weber, grande sociólogo alemão, em sua obra monumental, sobretudo em os vários volumes que ele dedicou à sociologia da religião, ele definiu os contornos do que nós poderíamos chamar de modernidade, nesse sentido estrutural, esse segundo sentido, não temporal, mas estrutural, como um conjunto de processos de racionalização que aconteceram no Ocidente e que aumentaram a eficácia das diversas estruturas sociais. Isso significa, nós podemos falar em racionalização, digamos, na esfera econômica. Nesse caso, poderíamos até falar numa modernidade econômica, que seria caracterizada por características como a incorporação incessante da ciência e da tecnologia ao processo produtivo, gestão econômica racional da empresa, modernidade política, que seria o que Weber chamava de dominação legal, monopólio da violência por parte do Estado, estabelecimento de um sistema tributário central, de um exército central, sobretudo a burocracia, que na terminologia de Weber não designa uma coisa depreciativa, e sim uma prova justamente de maturidade, de modernidade política. E modernidade cultural, que seria o famoso processo de desencantamento do mundo. Entzauberung, em alemão, ou dessacralização, existem várias traduções possíveis para esse termo, para designar sempre a mesma coisa, que é o processo pelo qual a religião, que até aquele momento era hegemônica, todas as outras esferas de valor, como ele diz, coexistiam simbioticamente no bojo da religião. Com o processo da modernidade, a religião recuou, e várias coisas que estavam embutidas na religião passaram a adquirir autonomia, como a esfera da moral, a esfera do direito, a esfera da ciência, etc. E nós incluiríamos aí a filosofia como uma das disciplinas em que se manifesta de maneira mais clara a modernidade nesse sentido estrutural. Talvez a melhor maneira de se referir à modernidade sem cometer abusos terminológicos excessivos seria tentar, de alguma maneira, combinar as duas perspectivas, a perspectiva que eu chamei de estrutural. E no sentido temporal. E combinando esses dois critérios,
Eu diria que sim, nós podemos chamar de modernidade tudo aquilo que vem entre o final do século XVIII e o presente. Isso é bastante conveniente, porque isso nos permite falar do que habitualmente se entende por filosofia moderna, sem cometer nenhuma criação terminológica excessivamente extravagante. Quando se fala em filosofia moderna, habitualmente se fala assim com Kant e tudo que veio no século XIX a partir de Kant. Em todo caso, é a opinião de Foucault, por exemplo, que tem um ensaio extremamente interessante sobre a filosofia moderna, em que Foucault diz que a modernidade filosófica começou propriamente com Kant, no sentido de que até aquele momento os homens tentavam se situar com relação à antiguidade e não com relação ao próprio período em que eles viviam. Então, por exemplo, existem desde a Idade Média, as pessoas se situavam, a famosa querela dos antigos e dos modernos, começou, na verdade, na Idade Média, a partir de um momento em que os professores da Universidade de Sorbonne passaram a se dividir entre aqueles que aderiam a uma filosofia aristotélica e aqueles que permaneciam vinculados a uma visão pré-aristotélica. A divisão entre antiqui e moderni passou a se dar em torno do critério da adesão ou não à filosofia aristotélica, embora o grande exemplo da modernidade, dessa divisão entre moderno e não moderno, tenha ocorrido no século XVII, a famosa querela dos antigos e dos modernos, uma querela mais literária, mas que abrangeu também as demais esferas da cultura, em que o mundo cultural francês, e inglês também, em parte, passou a se dividir entre aqueles que achavam que os antigos eram superiores aos modernos e aqueles que achavam que os modernos eram superiores aos antigos. Basicamente, em torno de poetas como Homero, por exemplo, os modernos achavam que Homero já era uma velharia de museu, ao passo que os antigos tinham uma atitude, os antigos no sentido de partidário dos antigos, tinham uma atitude mais reverente com relação a Homero. Pois bem, o que o Foucault diz é o seguinte: até aquele momento, os homens se situavam sempre com relação à antiguidade, sempre com relação a algo situado do outro lado, além da própria atualidade ou contemporaneidade em que eles viviam. A característica da modernidade é que, pela primeira vez, o homem deixou de se situar com relação aos antigos e passou a buscar, na própria modernidade, em sua própria atualidade, critérios. Ele nos pergunta, a pergunta não era mais eu sou melhor ou pior que os meus antepassados, a pergunta passou a ser o que é esta atualidade na qual eu vivo, como posso eu extrair, aurir dessa atualidade, critérios definidores que me permitam dizer o que eu sou enquanto homem, digamos, do século XVIII. Então, o Kant teria sido o inaugurador, então, da modernidade, compreendida nesse sentido, e também foi o homem que definiu a modernidade em termos da famosa fórmula que passou a ser praticamente a carteira de identidade do iluminismo, Dolf Kleon, quando ele disse que a modernidade significa a capacidade de pensar por si mesmo. Uma capacidade de recusar tutelas, custódias alheias impostas pela autoridade, fosse ela secular ou religiosa, e o homem se define, um homem moderno é aquele que ousa pensar por si mesmo. Razão pela qual o lema do iluminismo, na definição de Kant, passou a ser sapere aude, ousa saber. Então seria essa a modernidade filosófica, a capacidade de pensar por si mesmo, a capacidade de recusar tutelas, a capacidade de recusar opiniões já prontas e de adquirir a capacidade de pensar por si mesmo, sem qualquer referência à autoridade do passado, sem qualquer referência a autoridades religiosas ou seculares do presente. Então seria esse, digamos, o coup d'envoi, o início da modernidade filosófica, na definição segundo Foucault. E creio que podemos dizer que a filosofia moderna passou a se situar realmente mais ou menos dentro desses parâmetros. A filosofia, eu penso, por exemplo, em grandes filósofos que começaram a refletir no início da modernidade, Fichte, Schelling, e, sobretudo, Hegel, o mais influente
desses filósofos idealistas, desses grandes filósofos idealistas alemães, que passou a refletir a modernidade de uma maneira bastante curiosa. Não foi propriamente um hino de louvor à modernidade, como nós somos legais, como nós somos mais inteligentes. Não era isto. Era uma reflexão profundamente problemática e problematizante sobre a modernidade, no sentido de desenraizamento das pessoas. Marx vai falar depois sobre essa problemática do desenraizamento no Manifesto Comunista, por exemplo, entre outros lugares, o fato de que os homens perdem as suas vinculações naturais, o camponês perde a sua vinculação natural com a terra do seu nascimento, com o solo, há uma migração, um desenraizamento, um sofrimento, um dilaceramento muito grande, e de modo geral, que pode dizer isso, se refletir até em Kant, há uma vivência de desmembramento, de fragmentação, que, por exemplo, se verifica na própria razão kantiana. A razão, até aquele momento, era considerada uma ratio, era uma coisa homogênea e única. Passou a se desmembrar nas três razões kantianas: a razão prática, a razão teórica e a razão estética, digamos, na terceira crítica, que é a crítica do gosto, a crítica do julgamento. E o homem tinha sido desmembrado, por sua vez, em papéis frequentemente contraditórios. Ele era, ao mesmo tempo, o citoyen, membro de uma comunidade política, ele era um burguês enquanto agente econômico, e ele era também o particular enquanto indivíduo e membro de uma família. Portanto, papéis contraditórios que, em tese, existiam de uma maneira unitária em outras fases históricas, mas que a característica da modernidade foi que esse homem unitário passou a se desmembrar da mesma maneira que aquela razão unitária se fragmentou, se atomizou também em diversas razões mais ou menos separadas entre si. E a reflexão da filosofia moderna foi muito curiosa, porque não resultou numa espécie de endeusamento da modernidade, ela não foi entronizada, não houve uma canonização da modernidade, houve sim uma tomada de consciência de como era dilacerada e dilacerante aquela modernidade, e o trabalho de Hegel é justamente tentar, de alguma maneira, recompor a unidade dessa que ele chama Sittliche Totalität, a totalidade ética, que tinha sido desmembrada pela modernidade, e a tentativa, então, de recompor no plano do pensamento. Há um reconhecimento triste, né? Não a razão como uma coisa auroral, triunfante, a razão dominadora, mas um reconhecimento de que a razão é algo grandioso, no sentido de que permitiu ao homem empunhar o facho de Prometeu e conquistar a natureza e se relacionar melhor uns com os outros, mas também algo de triste, algo de melancólico. Esse reconhecimento da modernidade, da modernidade que surgiu de alguma maneira já como crítica de si mesma, uma modernidade que já surge no registro da autocrítica. Mas uma autocrítica consoladora, no sentido de que nem tudo está perdido e de que é possível realmente lamber as feridas da modernidade e restaurar a rigidez dessa modernidade que já nasceu doente. Quais seriam os principais temas e motivos da filosofia moderna no século XX? Eu diria que quase todos são transformações desses temas característicos da proto-modernidade, da modernidade em sua origem. Então, digamos, sempre em torno da razão contra o combate quase o combate iluminista, né, da luz contra as trevas, da razão contra o obscurantismo, da razão contra a metafísica. Então, um desses motivos seria a transformação da razão, desse culto da ciência e da razão, digamos, num conjunto de procedimentos para diferenciar entre os enunciados falsos e os enunciados verdadeiros. É a hora e a vez do empirismo e, no caso do século XX, do positivismo lógico e seus descendentes, né, mais tarde. Sempre, então, o culto da razão e da ciência, que já era característico dessa modernidade em seus primórdios, no século XX, num certo sentido, se empobreceu um pouco, porque se transformou quase que num conjunto de procedimentos para fazer a separação entre os bons enunciados, os enunciados da ciência e os enunciados da não ciência, ou entre
entre os enunciados significativos e os não significativos. A filosofia da consciência, que era uma das características da modernidade hegeliana, da filosofia hegeliana, por exemplo, o Geist, o espírito, a consciência. A filosofia da consciência no século XX foi substituída depois da chamada guinada linguística, linguistische Wendung, a guinada linguística, por uma transformação, por uma filosofia da linguagem. A linguagem passou a ocupar o lugar que no início da modernidade tinha sido desempenhado pela consciência. Então houve uma mudança de paradigma da filosofia da consciência para a filosofia da linguagem, no sentido de que a relação sujeito e objeto, num certo sentido, passou a ser substituído pela relação entre o falante e o mundo. Outra característica que seria a tentativa de enraizamento da razão no solo, no chão. Ainda no tempo de Hegel, a razão era uma coisa muito especulativa, muito abstrata. Então, no século XX, houve uma tentativa de dar um chão a essa razão que vivia, dessa razão nefelibata, que vivia mais nas nuvens que na Terra. Então, houve uma tentativa de enraizar na Lebenswelt, o chamado mundo terreno. Outra característica foi o desaparecimento do primado da teoria com relação à prática. De alguma maneira, a prática passou a ser, pelo menos, tão importante, em alguns casos, mais importante que a teoria. Através desses diversos temas e motivos da modernidade filosófica, tal como ela se dá no século XX, a gente não nota nenhuma ruptura com a filosofia da modernidade clássica do século XIX, a gente nota um aprofundamento da intenção polêmica da filosofia moderna contra o obscurantismo, contra o sagrado, contra o não comprovável, o não observável, o não verificável pela experiência. Em cada um desses motivos existe uma tentativa de ancorar a razão em algo de material. Num caso, por exemplo, através da filosofia da linguagem, por que houve o trânsito do paradigma da consciência para o paradigma da linguagem? Porque o paradigma da consciência é muito difícil de observar, é muito sujeito a improvisações, a imposturas metafísicas. É preciso recorrer à introspecção, por exemplo, para saber exatamente o que o sujeito da consciência está pensando, e é muito difícil, a introspecção é dificilmente controlável pela ciência. Então vamos substituir para uma relação falante-mundo, que é uma relação controlável pelos linguistas, acessível pelos linguistas. A ideia do enraizamento no mundo vivido, por que ficar aquela razão rarefeita de que falavam os filósofos, a razão que parecia sentir mais à vontade no céu que na terra? Vamos trazê-la de volta ao enraizamento concreto. E por que falar? Porque esse logocentrismo que faz com que os filósofos de antigamente, os primeiros modernos, davam esse privilégio quase idolátrico ao logos, à razão. Não, por que não tentar fazer uma inversão? É a famosa inversão que Marx operou, fazendo a filosofia de Hegel, que andava de cabeça para baixo, caminhar de novo sobre os seus pés. Então, vamos dar um privilégio à praxis com relação à teoria. Então, vocês veem que em todos esses motivos, que eu acho que, claro que isso a lista não é exaustiva, mas são alguns temas que caracterizam a filosofia do século XX e que mostram, em todos os casos, que existe uma certa ruptura com relação aos temas da modernidade filosófica clássica, mas não uma ruptura completa. Existe o mesmo espírito, o mesmo ânimo polêmico de combater o obscurantismo, de combater a religião, de combater a impostura, sapere aude. É sempre a mesma palavra de ordem de Kant, é preciso ousar saber, é preciso ousar criar um instrumento, fortalecer um instrumento da razão, dar-lhe materialidade, fazer com que esse instrumento fique menos diáfano, fique menos etéreo e finque suas raízes na realidade concreta, no mundo concreto do aqui e do agora. E quem que ficou de fora? Nietzsche ficou de fora, não é verdade? Heidegger ficou de fora. Fiz uma cronologia capenga, deliberadamente incompleta, porque eu gostaria de tratar, de desenvolver uma teoria
de duas linhagens. Essa linhagem que eu acabei de definir é a linhagem que eu chamaria moderna, moderna entre aspas, nesse sentido estrutural. Basicamente a ideia do combate à metafísica, a ideia da supremacia da razão encarnada vis-à-vis da razão metafísica, celestial, etc. Então, e, sobretudo, essa ideia de uma crítica da modernidade que se faz imanentemente dentro da modernidade e de uma crítica da razão que se faz sem irracionalismo. Então, essas são as características da modernidade. Pois bem, ao lado dessa primeira linhagem, que eu chamaria moderna, existe uma segunda linhagem que eu chamaria de antimoderna. É um termo, uma terminologia como qualquer outra. Vocês veem que astuciosamente eu estou evitando até agora o prefixo pós. Eu acho que anti é um prefixo mais simpático, no caso. Né? Existe uma linhagem antimoderna que começa assim com Nietzsche. Então eu diria assim, desculpe, certamente eu vou dizer barbaridade, mas eu digo de novo, meu privilégio é extraterritorial, eu sou um mero ensaísta. Então, nós teríamos com Nietzsche uma guinada fundamental. Não se trata mais de uma crítica imanente da modernidade, dentro da modernidade, mas é uma crítica que se dá nos limites exteriores da modernidade. Não é uma crítica imanente da razão, uma crítica da razão porque ela é pobre, porque ela é pervertida, porque ela é instrumental, mas uma crítica da razão enquanto tal. Então, eu tenho a impressão que existe em Kant a ideia de que a modernidade europeia é uma modernidade nihilista, dominada por valores, né, da moral dos escravos, e que a razão é uma razão metafísica que caracteriza a modernidade não como algo trágico que deva ser resgatado das suas imperfeições, mas como algo que é intrinsecamente incapaz de ser redimido. E a razão, a ciência, a filosofia se transformam nessa coisa devastadora e iconoclástica chamada genealogia. A genealogia seria de fato uma crítica da razão feita nos limites externos da razão, feita fora do âmbito da racionalidade, em que todas os ideais mais sublimes que o cristianismo e a chamada civilização ocidental tinham acumulado ao longo dos séculos são desmascaradas como simples expressões de uma vontade de poder. Bem, o mal, o dever, a consciência moral, são flatus vocis, são expressões que a crítica genealógica consegue desmascarar como simples expressão de niilismo, como simples expressão de uma vontade de poder anêmica, nihilista, no caso, que seria o niilismo da modernidade europeia. Em Heidegger, portanto, vocês notem que existe uma aporia fundamental. Se é verdade que existe essa crítica fundamental da razão, não é menos verdade que essa crítica fundamental da razão se faz a partir da razão. Então, nós temos o projeto suicida de uma razão que leva a sua crítica a consequências tão drásticas que ela acaba fazendo a crítica daquilo que permite a crítica. Então, esta razão que critica a razão é, apesar de tudo, razão também. Então, é uma dessas aporias trágicas, insolúveis, que, num certo sentido, foi retomada por Heidegger, nietzschiano, de carteirinha, né, em alguns dos seus ensaios, é autor de algumas das interpretações mais lúcidas de Nietzsche, em que ele faz sobre a forma de uma crítica à metafísica ocidental. A metafísica ocidental para Heidegger é uma filosofia inautêntica na medida em que se caracteriza pela Seinsvergessenheit, o esquecimento do ser. O ser foi sendo posto em segundo plano, foi sendo exilado, um pouco como Dionísio foi exilado para Nietzsche, né? Mas voltará um dia sob a forma do super-homem. A gente tem a impressão que no caso de Heidegger houve também essa ideia do ser como um ser exilado, que foi esquecido, que foi coberto por sedimentos crescentes de amnésia,
Então é preciso resgatar o ser desse esquecimento a que ele viu, a que ele foi submetido, a essa amnésia a que ele foi submetido pela metafísica ocidental, e só que Heidegger veio depois de Nietzsche. Está perfeitamente consciente do caráter aporético da crítica da razão feita por Nietzsche, que é uma crítica circular, uma crítica suicida. Ele tenta escapar à circularidade, dizendo que a razão que critica a metafísica ocidental não é atributo do sujeito, é atributo do próprio ser. Então, é o ser se autocriticando. Então, Heidegger não é um intérprete do ser. Ele, num certo sentido, é um funcionário do ser. Ele, através a filosofia de Heidegger é um autopensamento, uma autorreflexão do ser, e, nesse sentido, se pode dizer que Heidegger teria feito uma tentativa de escapar à aporia suicida da razão que se autocritica. Nós notamos em Nietzsche e em Heidegger a presença desses elementos antimodernos, e creio que nós podemos também chegar até o presente para encontrar em várias filosofias contemporâneas traços dessa crítica da razão, dessa crítica antimoderna. Todos os céticos radicais do livro, por exemplo, que o Luiz Paulo Rouanet foi um dos editores, coordenadores, Razão Mínima, dá vários exemplos de alguns desses críticos radicais, são céticos radicais e racionalistas radicais, que prestaram um serviço inestimável à filosofia. O Luiz Paulo faz questão de salientar isso, e vários dos autores prestaram um serviço inestimável no sentido de que desestabilizaram as certezas dogmáticas dos filósofos da primeira linhagem. Então, os céticos confrontam as pessoas que acreditam na razão, que acreditam na verdade, que acreditam na objetividade, confrontam essas pessoas com seus próprios pressupostos e os obrigam a defender as suas posições. Nesse sentido, esses anarco-epistemologistas, por assim dizer, prestam ao filósofo da primeira linhagem um serviço de obrigá-los a pensar, de obrigá-los a repensar, a defender as suas certezas. Será que nós podemos dizer que existe uma influência entre a história externa e a história das ideias filosóficas? Eu tenho a impressão que a gente pode responder com um sim qualificado, um sim bastante prudente, no sentido de que a história influencia todas as dimensões da cultura, das quais a filosofia é parte constitutiva. Então, embora a gente não possa estabelecer uma mediação direta, digamos, entre o existencialismo e o fim da Segunda Guerra Mundial, Sartre, Saint-Germain-des-Prés, como uma consequência da Segunda Guerra Mundial, se pode sim estabelecer uma correlação entre grandes constelações históricas e um clima cultural geral, e a filosofia, na medida em que é parte integrante desse clima, se pode sim tentar estabelecer uma mediação. E aí, nesse sentido, quais seriam as três principais correntes filosóficas do século XX? Seriam o positivismo lógico, seriam a fenomenologia e seriam o marxismo, principalmente o marxismo chamado marxismo ocidental. Então eu diria que a ascensão do positivismo lógico acompanhou de uma maneira, através de um paralelismo bastante estreito, a ascensão dos dois totalitarismos do século de meados da primeira metade, primeiro terço do século XX, o de direita e o de esquerda. Na medida em que fosse possível desmascarar como não significativas as proposições ideológicas vindas seja da direita, seja da esquerda, isso seria um ganho para a ciência. Portanto, um ganho para os filósofos de primeira linhagem. Não sei se o Porchat é mais ou menos da minha geração, sabe com que horror que a nossa geração via o chamado positivismo. O positivismo para nós era anátema. Positivismo significava o oposto do marxismo, o oposto da dialética. Era um pensamento burocrático, classificatório, judicial e policial, que a gente via um pouco como uma tentativa de desarmar as proposições do marxismo, que era a boa filosofia, que era o bom saber. Eu me lembro que, e isso foi alimentado muito pela leitura de alguns dos nossos mestres à pensée na época, Adorno, Horkheimer,
Walter Benjamin, etc., cuja bête noire era precisamente o positivismo. Havia uma famosa querela que ficou célebre por volta dos anos 50, chamado positivismo Streit, que foi uma polêmica entre Adorno e Popper. Então, o Popper defendendo a ideia de que o marxismo era uma metafísica inverificável, e o Adorno defendendo a posição contrária à posição de que a filosofia popperiana era uma variante de positivismo, coisa que Popper sempre negou. Popper não se considerava positivista. Mas nós um pouco impregnado por essa ideia, né? Toda a grande batalha da Escola de Frankfurt tinha sido uma batalha antipositivista. Minha mulher e eu fomos conversar com Habermas. Fizemos uma entrevista com Jürgen Habermas, que nós víamos como o último representante da Escola de Frankfurt, né? E, para nossa surpresa, esse homem que representava uma escola de pensamento que abominava o positivismo, considerava o positivismo um adversário visceral, Habermas só desmanchou-se em elogios ao positivismo a partir de um ponto de vista político, em que ele diz o seguinte: olha, o positivismo, você sabe que a vida toda, né, o Adorno, Horkheimer, Marcuse, eu próprio, né, nós combatemos o positivismo. Agora, uma coisa deve se dizer a favor do positivismo. O positivismo, pelo menos na Alemanha, passou a ser utilizado a serviço de uma boa causa. Não contra o marxismo, mas contra o nazismo, disse o Habermas. Então, no momento em que as universidades alemãs passaram a ser ideologizadas por professores nazistas e por estudantes nazistas, que diziam aquelas proposições abomináveis, sangue, solo, aquelas sandices, né, da ideologia nazista, houve um núcleo de professores positivistas extremamente corajosos que usou os instrumentos do positivismo para desamorcer, para desarmar esses argumentos, considerando-os sim metafísicos à luz dos critérios positivistas. E mais, disse Habermas, eu não conheci dos filósofos que ficaram na Alemanha durante o nazismo, eu não conheço um único filósofo positivista que tivesse aderido ao nazismo, mas conheci vários filósofos hegelianos que aderiram ao nazismo. A segunda filosofia, né, que seria a fenomenologia, está associada à filosofia de Husserl. A fenomenologia conheceu várias derivações. Husserl provavelmente menos, hoje em dia, menos valorizado, embora esteja na raiz de grande parte da filosofia contemporânea. Heidegger, por exemplo, era um husserliano de primeira hora. Sartre foi outro. Então, a fenomenologia sofreu rumos que foram, sim, influenciados pela história externa. É disso que nós estamos falando, né? Em que medida a história externa. Então, no caso de Sartre, por exemplo, a fenomenologia de Husserl e Heidegger se transformou numa ontologia existencial de um homem condenado à finitude, condenado a ser livre, todos aqueles temas da nossa juventude, né, dos anos 50, nós queríamos todos namorar a Juliette Gréco, né, em Saint-Germain-des-Prés, no caso de Sartre, sobredeterminado pela experiência específica da resistência na época de Vichy, na época da ocupação alemã, que também foi uma experiência histórica importante, que infletiu de uma maneira específica o rumo da fenomenologia. E a terceira categoria, o marxismo, a terceira corrente, dentro influenciada pela história, que foi o marxismo, foi evidentemente a Revolução de Outubro, a Revolução de 1917, a Revolução Soviética, repôs em moda, em circulação, o marxismo, mas no momento que a União Soviética se transformou numa sociedade totalitária, no tempo de Lenin se podia alegar a rigor que havia uma certa liberdade intelectual na União Soviética, e depois, com o stalinismo, a filosofia sofreu uma esclerose burocrática, se petrificou no chamado materialismo dialético, o Diamat, que aí realmente matava completamente qualquer criatividade, qualquer possibilidade de inventar, de pensar filosoficamente. O que não impede, mas isso, exatamente, essa esclerose burocrática da filosofia na União Soviética gerou no Ocidente, por reação, correntes filosóficas extremamente criativas que foram chamadas o marxismo ocidental.
com ênfase não mais sobre as causas mecânicas, causalidades mecânicas, etc., mas, de novo, uma tentativa de reintroduzir a dialética no pensamento marxismo e, sobretudo, a tentativa de pensar as superestruturas. Enquanto que o marxismo soviético era realmente grosseiramente infraestrutural, achava que tudo era fenômeno, que tudo era uma mera superestrutura. Ao contrário, o marxismo ocidental passou a dar uma importância decisiva à superestrutura, dizendo que as ideias eram sim importantes, que eram mais que expressões espirituais da luta de classes ou da estrutura do capitalismo, que elas tinham uma função histórica importantíssima também. Então, os nomes são todos conhecidos, o nome de Gramsci, por exemplo, que criou esse conceito de bloco histórico, dando uma importância fundamental à superestrutura, que inclusive transformou o intelectual num agente revolucionário importantíssimo. Não era só a classe operária, não era só o Partido Comunista, o intelectual era o produtor, tinha a responsabilidade enorme de criar uma contra-hegemonia capaz de se opor à hegemonia da classe dominante. E quem mais? Althusser, meu Deus, Althusser. Quem não leu Althusser, que nasceu há mais de um século atrás, mais de meio século atrás, quem não leu Althusser, quem não acompanhou a grande tentativa de Althusser de reler o Capital numa perspectiva mais científica. A escola de Frankfurt, cuja característica principal foi a incorporação da psicanálise ao seu corpo teórico e a transformação do marxismo numa teoria crítica, voltada precisamente para as superestruturas, voltada para a crítica da indústria cultural. Dito isto, vamos então especular um pouquinho sobre que tipo de filosofia nós vamos ter no século XXI. Certamente, pós-modernidade não é a maneira certa de caracterizar a filosofia que nós vamos ter no século XXI. Pós-modernidade, o que é? O que se chama habitualmente de pós-modernidade? Um certo estilo de filosofar caracterizado por uma flexibilidade maior, por uma abertura maior, por uma tolerância maior, por uma capacidade maior de conviver com os contrários, por uma pressa menor de fazer grande síntese, por uma espécie de idealização do fragmentário, de amor pelo inacabado, pelo efêmero, comparado com a compulsividade da filosofia moderna, que seria dogmática, que seria inflexível, que seria categórica, que seria peremptória, que funcionaria na base de certezas definitivas e de universos conceituais fechados. Então, é um pouco assim que as pessoas imaginam o contraste entre a filosofia moderna e a filosofia pós-moderna, e não deixa de haver uma certa plausibilidade superficial nessa descrição. Se nós lermos, por exemplo, se comparamos, por exemplo, a prosa impenetrável de um Hegel com o estilo quase lúdico de um Vattimo, por exemplo, de um Gianni Vattimo, italiano, a gente tem a impressão que, de fato, existe uma diferença qualitativa. São duas maneiras de fazer filosofia, são duas maneiras de pensar, e não há nenhum inconveniente em separar, em caracterizar esse abismo entre dois tipos de filosofemas, dizendo que nunca um caso se situa no campo moderno e o outro no campo pós-moderno. Mas, infelizmente, eu acho que não é verdade. Eu acho que é um rótulo vazio. Se nós pegamos os filósofos que se consideram pós-modernos, eles pertencem ou à linhagem antimoderna, na medida em que são irracionalistas à outrance, são antimodernos à outrance, ou se filiam à vertente da filosofia moderna, que, como eu disse, na medida em que se limitam apenas a criticar não a razão, mas o uso instrumental da razão. Não a modernidade, mas o lado repressivo da modernidade. Eu acho que profecias modestas dá para fazer. Então, vamos tentar fazer algumas das profecias modestas. A primeira profecia modesta é que a filosofia vai continuar existindo no século XXI. Vocês veem que é modesta mesmo. Eu não estou correndo grande risco, não vou ser objeto de nenhuma excomunhão acadêmica, não vou para a fogueira em consequência disso, etc. É uma profecia prudente,
porque a última vez que alguém tentou acabar com a filosofia não deu certo, que foi o que o Marx tentou fazer. Ele dizia que a filosofia seria abolida assim no momento em que se desse a Revolução Proletária. A Revolução Proletária seria a realização da filosofia, seria o fim e a realização da filosofia. Ora, Marx morreu e a filosofia não. Então, isso é um argumento, não é exatamente um argumento muito definitivo, mas todos nós sabemos que a filosofia continua existindo. A pergunta ela existe por quê? Por uma perversidade natural, que os filósofos querem garantir o emprego e ficam fingindo que a filosofia diz coisas importantes. Eu acho que não. Eu acho que a filosofia existe porque só ela tem condições de responder determinadas perguntas que não podem ser feitas nem na moldura da religião, porque Deus morreu, nem na moldura da ciência, porque a ciência não admite indagações desse tipo, não controláveis pela observação, pela experiência, etc. Só dentro da moldura filosófica é que nós podemos fazer perguntas que só as crianças muito pequenas e os filósofos muito grandes podem fazer. De onde vim, para onde é que eu vou, qual o sentido da vida, como organizar a sociedade justa. Provavelmente vai continuar tendo de tudo. Vai ter um pouco do que eu chamei filosofia moderna, um pouco do que eu chamei filosofia antimoderna, um grão de otimismo discreto quanto ao progresso da humanidade, um grão de descrença na existência do progresso, talvez uma revivescência de velhos desesperos existenciais no estilo de Kierkegaard. Tudo isso vai continuar existindo. Quer dizer, de novo, eu estou num terreno seguro porque eu estou fazendo aquelas previsões de ano novo que os astrólogos fazem sempre. Vai visitar, vai receber uma visita, vai encontrar um homem moreno e vai atravessar o mar. Isso acaba acontecendo, então não existe muito risco também. Eu acho que essa profecia modesta é suficientemente modesta. De novo, eu acho que eu estou em segurança. Eu acho que tem que ver com o processo de globalização. Os adeptos da globalização, que é considerar algo de positivo, veem entre as coisas positivas da globalização o fato de que as distâncias entre os seres humanos, entre os grupos humanos, entre os países, vai diminuir e as pessoas vão acabar se aproximando. E aplicado à filosofia, eu tenho a impressão que dá para fazer essa pequena profecia também segura de que nós vamos acabar com a existência desses continentes filosóficos. A geografia da filosofia vai mudar. No sentido de que hoje em dia nós temos o pensamento filosófico dividido em dois continentes, o continente anglo-saxônico e o continente europeu. O continente anglo-saxônico brincando de fazer filosofia, né, analítica, lendo Quine, lendo e colocando cientistas loucos, colocando cérebros em baldes, né? Não tem a história do Putnam, etc. E de um lado. E do outro lado, professores franceses lendo Platão em grego e discutindo a Carta sobre o Humanismo de Heidegger. E talvez também outra consequência da globalização seja um conhecimento, uma tomada de conhecimento maior da filosofia oriental. Assim, sabe-se muito pouco sobre filosofia oriental, sabe-se, quem sabe, né? Eu acho que talvez, não vou dizer que de repente todos nós passemos a, né, nos interessar pelo budismo zen. Pode ser, né? Pode ser uma coisa curiosa, mas existe toda uma faixa da filosofia oriental que normalmente não é conhecida pelos professores de filosofia no Ocidente. Então, seriam os efeitos, digamos, da globalização filosófica. Outra profecia modesta ainda no campo da globalização e do seu corolário, que é a revalorização das identidades nacionais, étnicas, religiosas, etc., que são duas coisas, dois lados da mesma moeda, evidentemente, né? O desaparecimento das diferenças pela globalização e a hipertrofia das diferenças como reação à globalização, né? São duas coisas solidárias. Então, dentro disso, aplicado à filosofia, talvez a gente tenha algo como um realinhamento filosófico semelhante ao que aconteceu no início da modernidade, na proto-modernidade, onde havia um alinhamento muito parecido. De um lado, o cosmopolitismo filosófico que vinha, né, que vinha dos filósofos da Ilustração,
o mundo é uma sociedade só, não existem barreiras entre os homens, e, por outro lado, como resistência a esse universalismo da ilustração, particularismos filosóficos, como no caso de Herder, por exemplo, né, que criou toda uma maneira de filosofar baseada na rejeição do universal. Nós estamos vivendo cada vez mais uma situação desesperadora em que cada um de nós sabe cada vez mais sobre cada vez menos. Isso a longo prazo vai se tornar intolerável. Quem sabe se a gente pode dar aos filósofos uma espécie de consolo pela filosofia ter perdido o seu antigo papel que gozava na antiguidade de ciência reitora, de ciência que dirigia o conhecimento como um todo. Quem sabe a gente não pode consolar, não fazendo a filosofia voltar ao caráter enciclopédico que ela tinha no tempo dos gregos, ou mesmo até certo ponto no tempo da Renascença, mas transformando, criando a figura do filósofo, não o filósofo enciclopedista, mas o filósofo mediador. Quem sabe se ele não pode ser um duplo mediador nesse duplo sentido, mediador entre os diversos ramos do saber e mediador entre o saber e as pessoas comuns. É claro que isso parece um sonho impossível, mas quem sabe o próprio progresso da ciência, que cria essa separação, essa complexidade, essa incomunicabilidade entre as várias áreas do conhecimento, quem sabe se o próprio progresso do conhecimento não vai criar recursos eletrônicos tão poderosos que finalmente o filósofo possa, ajudado por esses recursos eletrônicos, por esses supercomputadores, tentar promover essa integração, né? tentar reconduzir, não diria unidade, mas tentar estabelecer um diálogo entre esses fragmentos diaspóricos do saber, de alguma maneira tentar restabelecer um contato. Mas, e com isso eu termino, existem duas maneiras de estabelecer uma relação com o futuro. Uma relação profética, baseada no conhecimento, no que se sabe hoje, ou no que se julga saber, por intervenção divina ou intercessão sobrenatural, etc., em que nós olhamos para o futuro e vemos alguma coisa, e existe uma relação com o futuro baseada na esperança. Nós olhamos para o futuro e vemos o que nós gostaríamos de ver. E aí é muito pessoal. O que eu, como modesto filósofo ou ensaísta iluminista, gostaria de ver seria de um mundo em que um neo-iluminismo voltasse a prevalecer, com um ideal forte da ilustração no século XVIII, o princípio da autonomia econômica, que é aquele mundo em que todos os indivíduos possam sobreviver a partir do seu trabalho, sem desemprego, sem exclusão social, autonomia política, que é aquele estado de coisas no qual a humanidade inteira possa participar dos processos decisórios que a afetam, porque uma das características principais hoje do mundo em que nós vivemos é que nós todos sofremos o efeito de decisões que nós não ajudamos a formular. Quando os Estados Unidos decidem uma política em qualquer área que seja, desde a invasão do Iraque até a não ratificação do protocolo de Kyoto, são decisões tomadas democraticamente nos Estados Unidos, mas nós, povo soberano, não fomos consultados sobre nenhuma dessas coisas, e com isso se produz uma atrofia grave no conceito de democracia, porque democracia, no sentido de Rousseau, se baseava na acoplagem, na junção entre o povo que manda como soberano e o povo que obedece enquanto súdito. Nós todos sofremos o efeito de decisões, mas nós não participamos na elaboração de decisões que afetam o planeta inteiro. Nós estamos precisando, portanto, de uma democracia mundial, não no sentido de perdermos a nossa soberania, mas no sentido de estender o demos da democracia ao gênero humano como um todo, de maneira que seja possível que todos nós participemos de decisões, da tomada de decisões ou da adoção de políticas que afetem a todos. Portanto, a autonomia política e, finalmente, a autonomia cultural, aquela autonomia kantiana de não se deixar tutelar por influências alheias, nem pela indústria cultural, nem por autoridade secular, nem por autoridade religiosa, sapere aude, ousar saber. Então, isto eu não estou dizendo como profeta, porque isso eu não estou vendo no futuro, mas eu gostaria muito de ver.